Então vamos lá, vamos fazer o pseudocódigo do algoritmo para o cálculo das raízes de uma equação de segundo grau, tá? Aqui eu coloquei só as definições, aqui como que a gente define uma equação de segundo grau. Ela possui duas raízes, que eu estou chamando de x1 e x2, e como que a gente calcula com esse detalhe aqui, tá? Então vamos lá, para definir a equação de segundo grau, a gente pode definir da seguinte forma: a x2 mais bx mais c definem uma equação de segundo grau. Então, dados os valores de a, b e c, a gente tem uma equação de segundo grau específica, tá? Então eu preciso dessas variáveis a, b e c aqui para definir a equação de segundo grau. Eu vou chamar as duas raízes de x1 e x2, e para o cálculo a gente faz isso aqui: delta é igual a b2 menos 4ac, sendo que o cálculo de x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o cálculo de x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Com esse detalhe aqui, que se o valor de delta for menor do que zero, não existem raízes reais, tá? Então, como que a gente fazia lá? Como que a gente começava o nosso pseudocódigo, tá? Início e fim. Todo o nosso pseudocódigo está entre início e fim, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa declarar algumas variáveis, tá? As primeiras variáveis que a gente tem que declarar são esses valores A, B e C que vão ser lidos, tá? Então vamos lá, a gente declara a gente declara três variáveis do tipo inteiro, tá? Então vou sublinhar aqui, que eu vou chamar de A, B e C, tá? A gente declarou essas três variáveis aqui, A, B e C, tá? Depois, o que está aparecendo mais aqui pra gente, né? Quais variáveis? As variáveis que vão guardar as raízes da equação, tá? Então, x1 e x2, que não são variáveis do tipo inteiro, podem ser números reais, né? Então, as raízes de uma equação de segundo grau podem ser números reais, então a gente declara como real, tá? x1 e x2, tá? Então, deixa eu sublinhar aqui, que é uma palavra-chave da linguagem, tá? Depois, a gente precisa de mais alguma variável? A gente precisa desse delta aqui, tá? Que vai ser usado no cálculo das raízes, tá? Eu posso colocar o cálculo a variável delta, a declaração de delta, aqui, junto com as variáveis A, B e C, tá? Deixa eu dar um espaço aqui só para ficar mais limpo. Beleza. Depois de fazer a declaração das variáveis, a gente começa. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir para o usuário digitar os valores de A, B e C, tá? E a gente tem que ler, então, esses valores, tá? Então, a gente começa lá, imprima, digite o valor de A e leia A, tá? Colocando aqui, sublinhado, essas palavras-chave. Então, ele vai imprimir no monitor, digite o valor de lá e vai ficar aguardando o usuário digitar um valor, esse valor vai ser colocado na variável A, tá? Depois, a gente vai fazer a mesma coisa para B, né? A gente vai pedir digite o valor de B e vai ler B. E vai fazer a mesma coisa para a variável C, tá? Digite o valor de C, leia C. Bom, então, depois dessas três leituras, a nossa equação de segundo grau já está definida, tá? Então, o que a gente faz agora? Agora a gente precisa calcular a variável delta, tá? Porque o delta, a primeira coisa, ele vai definir se existem raízes reais para essa equação de segundo grau. E se existirem raízes reais, eu calculo dessa forma, tá? Então, a primeira coisa aqui que a gente precisa fazer é calcular o delta. Delta é igual a B2 menos 4AC,
tá? Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B ao quadrado, como que a gente faz? A gente vai fazer b vezes b. Menos 4 vezes a vezes c, tá? Então, delta é igual a B2 menos 4AC. Calculei o delta. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se existem raízes reais para a minha equação, tá? Então, vem lá o nosso comando condicional. Se delta menor que zero, então, o que eu vou fazer se delta menor que zero? Se delta menor que zero, eu simplesmente vou imprimir não existem raízes reais. Não existem raízes reais. Caso contrário, se delta não for menor que zero, existem raízes reais e eu vou calculá-las, tá? Então, x1 vai ser o quê? Menos b menos raiz de delta dividido por 2a e vou calcular o x2. x2 é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. E como que a gente termina? Imprima x1, imprima x2. E aí, fim C. É assim que a gente termina o condicional, tá? Enfim, agora eu só vou grifar as palavras-chave. Estou grifando todas as palavras-chave do nosso algoritmo. Imprima. Imprima. SQRT é uma palavra-chave também, né? SQRT é um comando, né? SQRT. Vencer. E pronto. Então tá aí, esse é o pseudocódigo do algoritmo para calcular as raízes de uma equação de segundo grau.